Olá, sou a professora Valéria, PCNP da Educação Especial da Diretoria de Santo André. Nós vamos estar falando um pouquinho das ATPCs, a Aula de Trabalho Pedagógico Coletivo. O objetivo desse pequeno vídeo é para elucidar, esclarecer, tentar aí melhorar o organograma e cronograma das ATPCs nas escolas. Foi utilizado como orientador para esse vídeo o comunicado EFAP de 5/2 de 2021. Então, como que ficaram, né, as ATPCs de anos finais e médio de anos iniciais? O que aconteceu em 2020, ele foi só melhorado para 2021, mas a ideia, o organograma, a sequência das ATPCs, elas se permaneceram. Então, vamos ver nos anos finais e médio o que acontece nas ATPCs. Para os anos finais e médio, nós vamos ter até 7 aulas. Então, que elas são divididas nas terças-feiras, quartas-feiras e quintas-feiras. Nas terças-feiras para ciências humanas, nas quartas-feiras para a área de linguagens e nas quintas-feiras para a área de ciências da natureza e matemática, que seriam as áreas das exatas. Essas 7 aulas vão ser de acordo com a carga horária do professor. Então, nós vamos ter professor que vão cumprir 2 aulas, aqueles que vão cumprir 3, aqueles que vão cumprir 5, aqueles que vão cumprir 7 aulas. Esse é um diferencial em relação aos anos iniciais que nós vamos verificar. E as ATPCs, elas vão acontecer semanalmente, percorrendo por 2 semanas diferentes, onde eles chamam semana A, é uma semana de ATPC regular, extremamente formativo, e a semana B, que é a semana de recuperação e aprofundamento. Então, as escolas vão estar trabalhando o processo de recuperação e aprofundamento. Essas 7 aulas e esses assuntos que são abordados para os anos finais e médio, muitos deles também deveriam ser abordados para os anos iniciais. Porém, aqui existe um dificultador, né? Que essas 7 aulas precisam ser transformadas em 2 aulas. Por quê? Porque para os anos iniciais, nós vamos ter no máximo 4 aulas de ATPC. Essas aulas acontecem todas as segundas-feiras e de acordo com a opção do professor, diferente do anos finais, que é de acordo com a carga horária. Aqui é carga horária. Para os anos iniciais, é opção do professor. Por quê? Porque todos os professores PEB 1, que estão trabalhando com anos iniciais, eles têm que cumprir, no máximo, 2 ATPCs. E mais 2 ATPCs do EMAI, só que é somente para aqueles professores que optarem por realizar o EMAI. Então, os professores que optarem por realizar o EMAI vão cumprir 4 aulas semanais de ATPC. Os professores que vão fazer só o regular vão cumprir 2 aulas de ATPC. Então, fica difícil fazer todo o conteúdo de 7 aulas em 2 aulas semanais. Assim, a SEDUC, a EFAP, o Centro de Mídias, se organizaram para que as ATPCs de anos iniciais sejam num bloco de 6 semanas. Essas 6 semanas também serão regular e de recuperação e aprofundamento, para poder contemplar muitos dos assuntos dos ATPCs dos anos finais e médio dessas 7 aulas. Então, para os anos finais, nós vamos percorrer por 2 semanas, semana A e semana B. Para os anos iniciais, nós vamos ver que nós vamos percorrer 6 semanas, semanas A, B e C do primeiro agrupamento e semanas A, B e C do segundo agrupamento. Então, como que vai ficar essa divisão? Então, vamos lá. Para anos finais e médio, nós vamos ter o seguinte. A semana A, que nós chamamos de semana regular, elas terão 2 tempos pela UE, 3 tempos pela EFAP e 2 tempos pela TE, fazendo um total aqui de 7 tempos. Esses 2 tempos da UE podem ser em horários diferentes, de repente eu pegar
esse horário e transformar da UE por ser 2 tempos? Não, tá? Ele precisa estar exatamente nessa sequência. 1 da UE, 3 da EFAP, 2 da DE e 1 da UE. Na semana B, que é a semana de recuperação e aprofundamento, aí nós vamos ter uma outra disposição das 7 aulas, sendo 2 aulas no primeiro tempo da UE, depois 3 aulas da EFAP e voltam a ter 2 aulas da UE. Então, nós vamos percorrer os anos finais e médio, uma semana sendo semana A e a semana seguinte sendo semana B. Agora, o que vai ser abordado em cada em cada tempos, né, das semanas? Então, vamos ver lá. Na semana A, nós vamos ter o seguinte: o primeiro horário, a pauta é tema local, pauta definida pela escola. E aí, a escola vai verificar o que ela precisa ali como prioridade de estar discutindo com o grupo. Na sequência, às 7h45, começa a transmissão da EFAP. Então, aqui, a EFAP vai transmitir o que vai ser disposto. Quais são os temas gerais? Então, os temas gerais, nós vamos falar de currículo, de MMR, de Conviva, Inova, Educação Especial, dentre outros. Serão temas gerais. Na sequência, nós vamos ter 2 ATPCs da DE que começam a partir das 10 horas. Com qual assunto? A pauta é definida pela DE, sendo que ela tem que desdobrar muitos dos assuntos que já foram mencionados aqui nas pautas anteriores. E na sequência, às 11h30, nós vamos ter o desdobramento. O desdobramento de tudo que foi falado nesse dia entre os pares. Então, todos os professores juntos vão estar lá revisitando os temas que foram desenvolvidos naquele dia e trazendo para a sua realidade. Então, a partir desse estudo, esse desdobramento deverá pontuar, planejar aulas, ações da escola que contemple os temas propostos aqui, sempre em benefício à aprendizagem do aluno. Então, na semana A, que a gente chama de semana regular, porque ela vai ter uma pauta mais geral. Tá? É importante ressaltar aqui o papel do professor coordenador, que tanto no primeiro horário como no último horário, ele vai ter que estar alinhando, né, todo esse trabalho que foi colocado. O horário da EFAP e o horário da DE, poderá o professor estar assistindo, orientado pelo PC, ele vai assistir e aí o PC vai retornar às 11h30, retomando todo esse desdobramento, né? Porém, aqui a gente também coloca que o PC vai ter que estar sempre alinhado quais são os assuntos que estão sendo trabalhados ou tratados na semana em específica, semana A regular. Na semana B, é semana de recuperação. Então, o foco vai ser no currículo e no aprender sempre pautado na recuperação. Então, nós vamos ter aqui no primeiro tempo as 2 aulas aqui, os 2 tempos da UE como tema local. Novamente, pauta definida pela escola. Nesse momento, poderá até retomar alguns ajustes, alguns planejamentos, desdobramentos que houveram em outros momentos e que precisam ser retomados também. Ou as pautas que são definidas pela escola. Agora, os 3 horários da EFAP, este aqui, ele vai ser alternado. De que forma? O primeiro tempo, que é o de currículo, que a gente vai chamar aqui de primeira etapa, todos os professores juntos, eles estarão assistindo a orientação da EFAP, que vai estar com foco no currículo de forma geral. Nos outros 2 tempos, que nós vamos chamar de segunda etapa, o que vai acontecer?
os professores se subdividem. A ATPC com foco no currículo e eu vou ter também a ATPC com foco nas habilidades essenciais em cada ano e série. De que forma os professores vão ser subdivididos? Até o ano passado, nessas ATPCs, existiam canais diferentes, com assuntos diferentes, para os professores de língua portuguesa e matemática e para os professores dos demais componentes. A mesma linha acontece esse ano, porém, os professores vão se subdividir, mas o foco vai ser sempre em recuperação. Então, de que forma? Nós vamos ter o seguinte: na terça-feira, que é o dia de Ciências Humanas, as 3 ATPCs vão estar com foco no currículo e nas habilidades essenciais, focando no currículo em ação. Na quarta-feira, que nós temos a ATPC de linguagens, nós vamos ter 2 grupos. Um grupo com os professores de língua portuguesa e um grupo com os professores de arte, inglês e educação física. Enquanto o grupo de arte, inglês e educação física estará estudando o caderno Currículo em Ação, focado nas habilidades essenciais, língua portuguesa vai estar focado em linguagens, em língua portuguesa, para o caderno Aprender Sempre. E aí, nesse momento, o professor de língua portuguesa vai optar por qual ano série que ele vai querer acompanhar a formação da EFAP, porque as habilidades essenciais elas vão ser tratadas em cada ano série. Aqui é importante que o PC oriente, reforce com o professor, para ele buscar assistir, porque às vezes o professor tem aí vários anos e séries que ele leciona, buscar assistir aquela sala, aquele grupo de alunos, aquele grupo de ano série que precisam de um foco maior, de uma atenção maior mediante as dificuldades ou a ausência aí de habilidades essenciais dominadas. Então, o professor vai escolher, eu quero hoje acompanhar o meu 6º ano. Então, eu vou entrar na quarta-feira na plataforma de recuperação e aprofundamento do 6º ano. E aí, eu vou assistir a orientação do caderno Aprender Sempre do 6º ano. E assim por diante. E na quinta-feira, que nós temos a área de exatas, vai acontecer a mesma coisa. Nós vamos ter um grupo de professores de matemática e um grupo dos professores de ciências, física, química e biologia também assistindo. Então, de ciências, física, química e biologia vai estar com foco no currículo. O professor de matemática vai estar com o foco nas habilidades essenciais do ano e série em que ele trabalha. Então, a ATPC da EFAP na semana de recuperação, ela tem 3 tempos igualmente à semana A. Porém, esses 3 tempos são divididos em 2 etapas. A primeira etapa, todos os professores juntos, e nas 2 segundas etapas, ou na segunda etapa, nos 2 segundos tempos, nós vamos ter os professores subdivididos por disciplina e por área. Na volta, aí a gente volta com as 2 aulas de desdobramento da UE. Neste momento, o que vai acontecer? Um desdobramento entre os pares. Então, todos os professores voltam a ficar juntos e aí eles podem contar com o apoio do PC, do professor de acompanhamento do currículo e de PCNP. Tá? Então, esse desdobramento, se a escola sentir a necessidade de um outro auxílio, então vai contactar nós aqui, os PCNPs, para ver o que a gente poderia estar ajudando no desdobramento dos assuntos do trabalho aí com o caderno Aprender Sempre e com o currículo em ação. Então, para os anos iniciais, eles têm esse formato. A semana A com 7 tempos
distribuídos 2 para o E, 3 para IFAP, 2 para DE, e na semana de recuperação, nós vamos ter os tempos distribuídos entre EFAP e o E. Tá? Sendo que no momento da EFAP, nós vamos ter um momento que são todos juntos e no outro subdividido por áreas e componentes curriculares. É importante ressaltar que todos esses tempos, eles está descrito aqui como se fosse somente o horário da manhã, porém, todos eles terão sempre a reprise no período da tarde. Então, na semana A reprise começa às 14h15. Por quê? Porque seria a segunda aula. E na semana de recuperação, a reprise inicia a partir das 15 horas. Por quê? Porque seria a terceira aula. Importante destacar também que a EFAP, ela começa o período da tarde dela a partir das 13h30 e não das 13 horas, né? Então, aí cada escola vai ter que acabar fazendo a organização desse horário, tá? Os horários da EFAP, eles não mudam, porque são transmissões via centro de mídias, tá? Isso não significa que os horários das UEs deveriam ser alterados, tá? Também não, devem seguir aí o horário proposto pela EFAP. Então, a semana passada, de 15 a 19, nós tivemos a semana A. Aqui, a semana A, que seria a semana regular, tá? Aqui saiu um erro, é semana A apenas. Esse segundo agrupamento, ele vale apenas para anos iniciais. Então, nós vamos ter na semana A regular, tá? Então, o que significa? Que essa semana de 22 a 26, nós estamos na semana de recuperação, tá? Então, onde a escola terá que organizar para fazer o desdobramento da recuperação. A semana de recuperação, ela antecede na semana A, com o quê? Com uma reunião de trabalho para matemática e língua portuguesa. Toda segunda-feira, na semana A, na semana que acontece a semana regular, acontece também a reunião de trabalho para matemática e língua portuguesa. De que forma que isso acontece? Em todas as semanas A, de segunda-feira, acontecerá a reunião de trabalho para a semana de recuperação, às 8h30 para matemática e às 9h15 para a língua portuguesa. Isso foi um diferencial em relação ao ano passado, porque o ano passado nós tínhamos uma formação às segundas-feiras, que era no período da manhã para matemática e no período da tarde de língua portuguesa. Para esse ano, não haverá essa formação, haverá apenas um alinhamento, uma reunião de trabalho para alinhar o que vai acontecer na semana seguinte. É dado com uma semana antes para que a escola possa se organizar para aplicar a semana de recuperação, a semana B. Então, na semana A, além dessas formações, nós vamos ter sempre a reunião de trabalho de matemática e língua portuguesa, ambas no período da manhã agora, com 45 minutos cada reunião, ok? Então, isso é para anos finais e médio. Agora, como fica a de anos iniciais? Que essas 7 aulas precisam estar contempladas. Olha, tudo isso aqui que está sendo feito para anos finais e médio terá que ser disponibilizado também para os anos iniciais, claro, com as adaptações específicas do segmento. Mas como que eles organizaram esse conteúdo todo de uma quinzena de anos finais para os anos iniciais? É aqui que muda o seguinte, que eles fizeram a semana A regular, porém, nós vamos ter a semana A do primeiro agrupamento e a semana A do segundo agrupamento. Então, se vocês observarem que eu coloquei lá atrás que eram 4 aulas. Então, nós temos 2 aulas sendo do EMAI e 2 aulas sendo a ATPC regular. Então, na semana A, no primeiro agrupamento, nós vamos ter
o EMAI e os temas gerais, todos feitos pela escola. A escola vai definir o tema, vai definir a pauta de temas gerais na semana A do primeiro agrupamento. No segundo agrupamento, continua a mesma coisa, EMAI e temas gerais. Porém, as duas aulas continuam sendo da escola, mas os temas gerais serão transmitidos pela EFAP. Quais seriam esses temas gerais? O assunto do MMR, do Conviva, da educação especial, temas gerais aí de pauta. Aí nós também temos a semana B. A semana B é a recuperação de matemática. Então, como que acontece? Ó, as duas aulas do EMAI permanecem o mesmo, tanto no primeiro agrupamento como no segundo, assim como a recuperação de matemática e o desdobramento nos outros dois tempos, também da mesma forma. Então, na semana B, vocês podem observar que a estrutura é a mesma. Dois ATPCs de EMAI feito pela EFAP e os dois regulares, um tempo, é porque aqui nós vamos falar de 50 minutos, né? Os primeiros 50 minutos são pela EFAP e os outros 50 minutos vai ser o desdobramento da escola. E na semana C, nós vamos colocar a recuperação de língua portuguesa. E também da mesma forma, dois tempos de EMAI, uma recuperação de língua portuguesa e um desdobramento de língua portuguesa. Vamos olhar aqui o que acontece, de que forma que eles vão percorrer esses 6 tempos, aqui essas 6 semanas, que é o que eu falei, ó. Primeira semana, segunda semana, terceira semana. Então, nós vamos lá. Primeira semana, o A do primeiro agrupamento, o B do primeiro agrupamento e o C do primeiro agrupamento. Aí, nós vamos vir para a semana seguinte. Qual que vai ser? Vai ser a semana A do segundo agrupamento, depois a semana B de recuperação de matemática do segundo agrupamento e a recuperação semana C do segundo agrupamento também. Entre a semana A, B e C, não há mudança, a sequência é a mesma. O que vai mudar? A responsabilidade do EMAI. Então, na semana A, a responsabilidade do EMAI é da escola. Na semana B, a responsabilidade do EMAI é da EFAP. E na semana C, a responsabilidade do EMAI é da DE. Tá? Aí, na semana regular, na semana A, os temas gerais é de responsabilidade da escola. Na semana B, a recuperação de matemática, um tempo é da EFAP, outro é da escola. E na semana C, o de linguagens, um tempo é da EFAP e o outro é da escola. No segundo agrupamento, nós vamos ter na semana A, os dois tempos da EFAP. Depois, na semana B, recuperação pela EFAP um tempo e o desdobramento pela escola. E na semana C, a mesma coisa, recuperação pela EFAP e o desdobramento na escola. Aqui, a recuperação e o desdobramento, ela tem a mesma perspectiva dos anos finais. Então, num primeiro momento, a EFAP dá o informe geral, e no segundo momento, que é o desdobramento, a escola vai se pautar no que foi dito e trazer para a realidade dela. Quer dizer, o que eu posso fazer? Como eu vou fazer a adequação aqui do material aprender sempre para a minha realidade? Tanto para a língua portuguesa como para a matemática. Então, é quando eu falei que os anos iniciais nós temos a ATPC dividida em 6 tempos, 6 semanas. Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5 e semana 6. Bom, como que nós estamos, né? De que forma que nós estamos aqui organizados? Então, vamos pensar que a semana passada nós estávamos na semana A do segundo agrupamento. Então, nós estávamos fazendo isso aqui, ó.
A semana A do segundo agrupamento. Esta semana nós estamos o quê? Na recuperação de matemática. Na próxima semana nós vamos estar na recuperação de língua portuguesa. Na semana seguinte nós vamos estar na semana A no primeiro agrupamento, tudo por conta da escola. Depois, EFAP e escola, depois DE e escola, e assim sucessivamente. Então, nós vamos percorrer todo o agrupamento 1 e depois inicia todo o agrupamento 2. Tá? Eu acho que deu para entender. E a mesma coisa acontece com a recuperação. Então, vejam bem, eu não tenho aqui a recuperação de língua portuguesa? A semana que antecede a recuperação de língua portuguesa, eu tenho que ter a reunião de trabalho. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter todas as terças-feiras, às 13h30. Isso não mudou, o ano passado também era dessa mesma forma. Às 13h30, nas terças-feiras, nós vamos ter a reunião de trabalho para a semana de recuperação. Então, se aqui eu tenho recuperação de língua portuguesa, aqui na semana B terá que haver a reunião de trabalho para a língua portuguesa. Agora, se na semana B eu tenho recuperação de matemática, então na semana A eu vou ter que ter a reunião de trabalho para matemática. Então, eu tenho a reunião de trabalho e aplico na semana seguinte. Eu tenho a reunião de trabalho e aplico na semana seguinte. Na semana C, não haverá reunião de trabalho. Tá? Por quê? Porque aí é o EMAI da escola e o material da EFAP, que não precisa de recuperação. É essa a lógica e a sequência para anos iniciais e ensino médio. Para os anos iniciais, todas as semanas, o material da EFAP terá reprise a partir das 16 horas. E aí é onde organiza a TPC nas escolas, ok? Então, ficou fechado que às segundas-feiras, as ATPCs de anos iniciais. Às terças, quartas e quintas, ATPCs de anos finais e médio. Eu acho que seria isso. Espero que tenha contribuído e clareado aí a organização das ATPCs. E nós do Núcleo Pedagógico, junto com os PCNPs, estamos à disposição para esclarecimentos, apoio, para que aconteça tudo da melhor forma possível. Obrigada, até mais.